Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje nós iremos conhecer e analisar alguns aspectos da sistematização da geografia enquanto ciência e sua inserção no ensino público enquanto disciplina escolar. Para ter acesso ao material dessa aula, basta acessar nossa sala de aula virtual lá no Google Sala de Aula. Lá você encontrará dois textos para leitura. Primeiro, a Geografia ao longo da História, e um outro texto bem interessante do professor Antônio Carlos de Roberts Moraes, que é Vidal de la Blache e a Geografia Humana. Leia esses dois textos, discuta, analise e participe das nossas discussões. Vamos conhecer um pouco das correntes do pensamento geográfico, pessoal, e como ela surge, como ela é inserida, enquanto disciplina escolar. De forma bastante genérica, nós podemos compreender a geografia como um conhecimento genérico, que nós temos de vários aspectos do mundo, seja aspectos humanos ou físicos. No entanto, como nós veremos adiante, nós temos algumas escolas que vão enveredar mais fortemente para o estudo das ações da sociedade sobre o espaço e outros que vão valorizar mais a relação homem-espaço ou homem-natureza. Então, ensinar geografia de forma bastante genérica é compreender o mundo e entender que esse mundo passa por diferentes transformações. Como eu falei anteriormente, alguns geógrafos compreendem que essas transformações passam pelas representações sociais, certo? Que o espaço hoje, por exemplo, urbano, como nós vemos, ele é produto de múltiplas dimensões da organização dessa sociedade. Então vamos conhecer um pouco mais essa situação, sobre que nós podemos conhecer como escolas ou correntes do pensamento geográfico. Então, temos aqui as abordagens do conhecimento geográfico mais recente, Por exemplo, a das concepções das diferentes geografias, geografia urbana, geografia econômica, geografia agrária. Então, temos aqui uma escola francesa muito importante. Isso aqui é um pouco mais recente, porque anterior ao geógrafo, nós conhecemos como Vidal de la Blache, você vai conhecer muito, esse é um muito falado, o Vidal de la Blache. Ele vai ser um sistematizador francês da disciplina e que vai se contrapor muito à escola alemã, capitaneada por Friedrich Hatzel. Mas anterior a esse cientista, nós temos aí os sistematizadores da geografia moderna, que é Alexandre Van Humboldt e Carl Ritter. Então, dentro da geografia, ao longo da história, aí muito depois dos primeiros pais da geografia, a escola francesa, alemã, nós temos aqui alguns pesquisadores do século XX que vai desenvolver a orientação da disciplina por diferentes correntes. Aí nós teremos aqui uma geografia mais positivista, ou teórico-quantitativista, uma geografia fenomenológica, vai ser pautado na fenomenologia de Edmund Husserl. Temos aqui a perspectiva da geografia cultural muito fortemente ligada a essa corrente. Temos aqui o materialismo histórico dialético, que vai ser fortemente aderida pela escola geográfica, que trata sobre a teoria crítica social, de leitura das diferenças e das desigualdades impressas no espaço geográfico. Então, existem várias possibilidades de estudo da disciplina, certo? Isso aqui do ponto de vista científico, certo, pessoal? Então, temos uma geografia que vai ser
muito no ponto de vista científico ou metodológico, nós temos aí diferentes abordagens da geografia que são filiadas a essas correntes aí filosóficas e metodológicas, né? Então, embora sejam diferentes as concepções, a educação também vai, no caso, a disciplina, quando ela é implementada nos currículos, né, da educação básica, o ensino médio nos países, eles vão levar, alguns países vão aderir mais fortemente a uma geografia humana, outros países vão aderir mais fortemente a uma geografia física, certo? Lembrando que a geografia ela nasce enquanto uma disciplina voltada para os estudos de fenômenos ambientais, fenômenos físicos, certo? Por assim dizer. A concepção mais de interferência do homem na natureza é trazido, né, o elemento humano, já com Hatzel e o próprio Vidal de la Blache. Mas, no entanto, o que nós chamamos de conhecimento geográfico, ele é um acúmulo de milhares de anos, né? Estamos aqui basicamente 3.000 anos de conhecimento geográfico. Isso não significa dizer que a geografia enquanto conhecimento não existisse. Lá no século I, na Idade Média, certo? Nas civilizações antigas. Então, quando nós vemos as técnicas e o pensamento geográfico ao longo do tempo, nós vemos, né, verdadeiros geógrafos lá no Egito, em Roma, na Grécia, certo? Também nas civilizações mais recentes, como nós vemos antes da geografia ser ciência, nós temos vários cientistas trabalhando num conhecimento essencialmente geográfico, né? Também como naquilo que nós consideramos como Idade Média. Então, existem várias situações na história que nós podemos reconhecer o conhecimento geográfico sendo produzido de forma empírica, né? E também como ciência. Então, temos aqui o conhecimento da geografia como sendo, né, ampliado no período das grandes descobertas marítimas, né? Quando as grandes navegações, onde o homem começou a conhecer os lugares e se sentiu, né, na necessidade de sistematizar um conhecimento que direcionasse o olhar desse naturalista, desse explorador, para conhecer as similaridades e diferenças de determinados lugares. Especificamente, aí das expedições, das grandes descobertas, desde da África, aqui no continente americano, como também da Ásia. Vamos prosseguir aqui um pouco com a nossa análise. Então, temos aqui no final do século XVIII, é que esse conhecimento acumulado por pesquisadores, exploradores e investigadores do passado enfrentou alguns problemas, né? Então, ela vai se constituir enquanto ciência. Nós temos aí dois sistematizadores principais, que é Alexandre von Humboldt e Carl Ritter, que eles vão definir o objeto da geografia ligado essencialmente ao peso, vamos dizer assim, metodológico vigente da época, que era a biologia e a física. Nós temos aí uma filiação muito importante, essas duas correntes positivistas, por assim dizer. Então, temos a geografia nascendo como uma ciência que tenta descobrir ou fazer a relação entre a natureza e o homem, certo? No caso, nós temos a ideia de que essa natureza não é a influência, né, desse meio físico, natural, não é absoluto sobre o homem. Assim, nós
conhecemos algumas temáticas dentro da geografia, como por exemplo a que foi apresentado por Friedrich Ratzel na sua primeira obra de peso, que é a Antropogeografia, Fundamentos da Aplicação da Geografia na História, que ele vai adicionar o elemento humano na análise da relação natureza e homem, né? Aqui nós temos os fundamentos primeiros de uma geografia que vai inserir um primeiro olhar sobre a influência do homem sobre ao meio e vice-versa. Então, essa obra de 1882, ela foi erroneamente, né, ao longo do tempo, tida como sendo uma obra de ideias deterministas, certo? Onde muitos identificaram, né, isso aí é uma situação mais de interpretação, de que o Friedrich Ratzel estava, sim, desenvolvendo uma teoria que identificava, basicamente, uma influência quase que absoluta sobre o homem. Ao invés disso, nós conhecemos mais dessas concepções e entendemos que se tratava apenas de uma análise aonde o meio natural influenciava de sobremaneira o desenvolvimento das civilizações, não necessariamente que as determinava. Então vamos seguindo aqui nossa análise. Então temos aqui a escola, no caso o Ratzel, ele capitaneava a escola alemã, e temos aqui o Alexandre von Humboldt, então, que vai ser o grande opositor das teorias de Ratzel sobre as leis do Estado, certo? De desenvolvimento do Estado, considerado também como o pai da geopolítica, né? O Friedrich Ratzel, ele vai ser, né, vamos dizer assim, atacado pela escola francesa. E essa discussão vai imperar na geografia no século XIX na Europa, certo? Os da escola de Vidal e outros da escola de Friedrich Ratzel. No entanto, sabemos que ambos os pesquisadores estavam sendo movidos por um senso de nacionalidade, tanto o Friedrich Ratzel quanto o Vidal de Labrache, mas sempre, no caso, especificamente, o Friedrich Ratzel ele era muito mais objetivo, né? As suas concepções lhe davam muito mais a entender que ele estava fazendo a jus ao Império Prussiano. No entanto, o Vidal de Labrache ele se vestiu de uma capa de imparcialidade, de dizer que a teoria do Friedrich Ratzel era expansionista, era imperialista, mas ao mesmo tempo ele fazia no caso o Vidal fazia essa referência sem se dar conta, ou se dando conta, ou querendo se fazer, né, pensar que ele estava sendo neutro na questão dos domínios da burguesia francesa, né, nas explorações e em seus territórios colonizados. Então, o espaço ali da geografia começa a ter uma conotação mais política, né? Temos aí no período uma guerra que estava sendo travada, né? Que foi a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, em 1870, 1871. Então, houve, de certa forma, a necessidade desses teóricos pensar esse espaço para contrapor a uma reflexão do expansionismo alemão, certo? Para fazer jus ao expansionismo francês. Então vamos continuar aqui. Bom, isso aqui é uma síntese geral do que foi a escola francesa e alemã e o peso delas na geografia. Então vamos lá, vamos à inserção da geografia enquanto ciência aqui no Brasil. Então vamos lá. Aqui foram criadas as primeiras cátedras, né, institutos de geografia,
no Brasil em 1940 para estimular um pouco essa produção tardia, né, brasileira sobre estudos avançados de geografia. Então, hoje, podemos dizer que Vidal de Lablache e os seus seguidores franceses, né, porque as primeiras cátedras de geografia foram ocupadas por cientistas franceses que são tributários, né, da escola francesa, obviamente, e que, por sua vez, também tiveram um peso, né, de uma geografia francesa voltada para o desenvolvimento de análises mais sobre a produção do espaço do que necessariamente para análises ambientais. Então, a influência da formação exerceu grande também influência na formação da principal universidade, certo? Do ponto de vista, né, da produção de geografia, que foi a Universidade de São Paulo. E, em segundo plano, o Rio de Janeiro. Então, assim, os princípios da escola francesa, ela vai nortear a geração de pesquisadores brasileiros, certo? Como também o trabalho dos pedagogos. Por quê? Isso explica muito mais da formação do nosso currículo, da nossa estrutura curricular, do que podemos imaginar. Isso eu vou destacar um pouco e fazer uma referência. Por exemplo, nós temos uma geografia humana em peso no Brasil sendo produzida, por assim dizer. Né? O volume de produção é muito mais na geografia humana do que na geografia física, em função dessa filiação à geografia francesa, que nós temos desde a fundação da Universidade do Estado de São Paulo. Isso aí é muito importante destacar, certo? Vocês que estão conhecendo um pouco da história da geografia no Brasil, nós temos uma geografia francesa sendo, né, a que vai capitanear basicamente as primeiras produções aqui da geografia no Brasil. Aí temos vários pesquisadores que podemos citar de peso, como é o caso do professor e pesquisador Pierre Monbert. Então, ele foi um dos primeiros professores da Universidade de São Paulo, escreveu várias obras, certo? Aqui atuou também na Universidade do Rio de Janeiro. O professor Pierre Monbert, ele é considerado, né, um dos precursores da geografia aqui da sistematização, podemos dizer, da geografia brasileira. Então, temos algumas referências interessantes das suas publicações aqui. Temos aqui várias publicações do professor, voltadas aqui para uma análise, né, do território nacional. Temos aqui o seu livro, né, 1940, né, Os Ensaios da Geografia Humana. Temos aqui essa obra aqui muito interessante sobre os novos estudos da geografia humana, em 1957. Temos outro livro aqui, muito interessante, que é Os Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo, de 84. Bom, temos como exemplo, né, a cátedra Pierre Monbert, que hoje, se eu não me engano, é ocupada pelo também geógrafo francês Vertery. Ele produz e tem uma revista científica muito interessante, que é Confins. Vocês podem acessar Confins, revista de Geografia Confins. Lá, várias publicações interessantíssimas. O professor Vertery trabalha com coremas, desenvolvimento de mapas através desses códigos. Então, ele é, hoje, o professor que ocupa a cátedra de Pierre Monbert na Universidade de São Paulo, na USP. Voltando aqui mais ao nosso texto, nós temos no Brasil a geografia francesa, né, como sendo a grande precursora do que nós iremos conhecer como geografia brasileira, né, produzida aqui no Brasil. Então vamos lá. No Brasil, as ideias vindas dessa escola francesa, hoje nós
conhecemos profundamente que os currículos estruturados têm como influência, né, uma geografia humana. Então, de posse desse saber, né, nós conhecemos como uma geografia sistematizada, uma geografia científica, nós temos os livros didáticos, que são transposições didáticas, certo, desse conhecimento sistematizado, avançado. Então, está aí o peso da nossa geografia, até nos livros didáticos, em relação à geografia física. Então, esse saber que nós conhecemos, né, como saber geográfico científico, ele é transposto, né, em conteúdos, em temas diferenciados, desde uma geografia voltada para as séries iniciais, é uma geografia voltada para o Fundamental 2, até o ensino médio. Então, são conteúdos que eles vão sendo gradativamente, quando nós conhecemos o desenvolvimento cognitivo da criança, esses conteúdos eles vão cada vez mais recebendo uma carga de complexidade diferente, seja nas séries iniciais até o ensino médio. No entanto, nós temos aqui algumas outras análises a serem feitas sobre esse processo. Então, temos um contraponto muito importante na história. No Brasil, o período militar ele vai ser um período em que a escola geográfica ela vai passar por um peso mais quantitativista, ou positivista, do ponto, né, considerando as correntes do pensamento geográfico. Aqui nós teremos nesse período, basicamente na década dos anos 50 até 70, nós temos aí uma outra geografia que, historicamente falando, vai determinar a criação do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia, que vai priorizar o estudo estatístico do desenvolvimento urbano, regional. E aqui nós temos um contraponto, né, de uma geografia que começa já nos anos 80, após o período de redemocratização do nosso estado, o Estado brasileiro, aonde os geógrafos, principalmente, né, temos aí o Milton Santos, que volta do exílio, e desenvolve um livro que vai ser crucial para entender que o espaço ele deve ser ampliado para uma análise mais crítica, radical, no sentido mais do materialismo histórico dialético, né, de Marx, uma perspectiva mais crítica. Então temos aqui uma outra escola que vai emergir desse período, certo? Então vamos lá. Vamos entrar aqui mais no campo da formação do geógrafo. Como nós observamos, a nossa geografia ela é profundamente influenciada pela escola francesa. Então temos aí, com o tempo, né, aí vimos lá em 1940 as primeiras obras produzidas pelo professor Pierre Monbet, e ao longo do tempo temos aqui a figura do bacharel e o professor licenciado em Geografia, que vai ser tardiamente formado. Então, naquele tempo, nós não tínhamos um direcionamento desse profissional, essa formação profissional voltada para o bacharel e o licenciado. Então, as pessoas que vinham, por exemplo, com conhecimento geográfico, eles tinham basicamente várias formações. Então, quem era o professor de geografia nesse período? 1960, né, 1950 e até 1980. Você tinha, na verdade, lecionando nas escolas vários profissionais, menos geógrafos de formação. Você tinha desde advogados a engenheiros, médicos, seminaristas. Então, eram esses, na verdade, que ensinavam geografia nesse período. O aspecto teórico-metodológico
que era ensinado nesse período, uma geografia até mais tradicional e positivista, ficava a cargo, né, desses profissionais. Agora, nós temos aqui a fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade de São Paulo, 1934, certo? Temos uma obra aqui que é referenciada por ser uma obra pioneira no campo do ensino da geografia, que foi a obra do Delgado de Carvalho. Foi uma obra publicada em 1925, pessoal. Segundo alguns, né, ela foi considerada como o trabalho mais importante da geografia no Brasil na primeira década do século XX. Então ele produz algumas obras voltadas para a análise didática e metodológica da disciplina de geografia, certo? Sempre voltado mais ao campo de análise das ciências sociais, certo? Uma geografia mais humana, por assim dizer. Então ele defende aqui a agência da geografia, ele trabalha uma análise mais crítica de uma ciência geográfica. Daí nós temos aí uma ideia que ele deixa nesse livro, né? Que a geografia nessa época só valorizava ou supervalorizava o que nós chamamos de decoreba, ou o que nós chamamos de memorização. Ele chama também atenção para que os cientistas, professores avancem para além de uma geografia administrativa, né, que lidava basicamente com a análise das divisões políticas dos países, seja continentes, cidades, países, certo? Uma geografia mais político-administrativa. Então, seriam esses os obstáculos a serem vencidos, né, na geografia, enquanto ciência, né, transposta didaticamente nas escolas. Então, você tem que apresentar, né, a questão de uma análise mais minuciosa sobre o porquê de determinadas formações socioespaciais e como aquilo historicamente se estruturou. Então, ele é contra, né, o patriotismo ideológico transmitido pela geografia. Daí nós temos um complicador, uma vez que nós estamos aqui todos os países têm o seu processo de reafirmação patriótica, vamos dizer assim, em relação a outros países. O jogo geopolítico faz com que as ciências também elas tragam uma carga muito forte de valorização da cultura, do potencial de recursos naturais, seja também do ponto de vista militar. O fato é que todas as nações que celebraram, né, vamos dizer assim, o seu patriotismo no ensino das suas disciplinas, conseguiram hoje se tornar grandes potências. Ao que nós observamos, o patriotismo ele é um sinal de resistência cultural, um sinal de resistência ao avanço de determinadas influências externas e que pode, né, transformar drasticamente o curso, né, de diferentes políticas que são aplicadas na nação. Então, o patriotismo ideológico ele pode ser ao mesmo tempo perigoso quando não se tem uma noção mais moderadora da ideia, como é o caso do nazismo, o caso do fascismo, certo? Do comunismo. Quando se não tem a moderação e quando não se
considera os direitos democráticos, o Estado de Direito Democrático, então esse patriotismo ideológico ele acaba prejudicando, né, a imagem do país, como também prejudicando a sua própria população. Então, seguimos aqui com a nossa análise. Temos aqui a formação de uma geografia como ciência, que vai, a partir de 1930, aqui nós temos as primeiras faculdades de filosofia, temos o Conselho Nacional de Geografia, Instituto Brasileiro de Geografia, que vai ser criado nesse período, década de 30, como também a AGB, que é a Associação Brasileira de Geógrafos, ou Associação, né, dos Geógrafos Brasileiros. Surge um novo perfil nesse período também, que nós conhecemos hoje como bacharel licenciado. Né? O bacharel é a formação mais de um profissional voltado para análise mais técnico-científico da disciplina. Por exemplo, o bacharel ele não vai pagar cadeiras de disciplinas psicopedagógicas. Ele vai ter a carga do currículo bacharel é voltado para análise ambiental, de planejamento urbano, certo? De geoprocessamento. No entanto, o licenciado é o profissional voltado para o ensino da disciplina, certo? Onde ele vai estudar disciplinas psicopedagógicas para aplicação, certo? Da disciplina em diferentes níveis, como desde as primeiras séries, né, as séries iniciais, até o ensino médio. Então temos aqui uma formação em que muitas vezes vão ser pauta de discussão, né, sobre o que vem a ser seu geógrafo, se é o bacharel, se é o licenciado. Então esse aqui nós temos um quadro que vai sendo montado, né? A disciplina enquanto a profissão vai sendo montada no país, regulamentada. E aí nós, em relação ao país, né, nós temos uma formação tardia. Nesse período aí já existia uma geografia ensinada há várias décadas, já na França, na Alemanha, existia já cátedras com produção avançada na área de geografia na Europa. Então nós temos um desenvolvimento tardio. Então temos aqui o IBGE, sua importância, a produção científica dos geógrafos brasileiros, né? Temos uma reflexão muito embasada nas categorias de análise. Aí temos desde Milton Santos, né, que vai ser um dos referenciais da geografia brasileira, do ponto de vista do volume de produção e importância de suas teorias em outros países, principalmente na Europa. Temos alguns destaques aqui de influência do pensamento da geografia brasileira, né, da ciência, que é a produção do cientista social Manuel Castel e o Henri Lefebvre. Então, os estudos propriamente dito, né, de geografia urbana, eles vão ser muito influenciados por esses dois autores aqui, que vêm de correntes filosóficas bastante, vamos dizer, ecléticas. Michel Foucault, temos aí o pós-marxismo, nós temos aí muitos trabalhando com o marxismo dentro da geografia. Aí temos um pós-marxismo aqui, do Michel Foucault, que vai criticar um pouco, né, o economicismo de Marx em relação à análise de diferentes temas, né, sua economia política, por exemplo. Então temos aí uma análise mais desconstrutivista, né, a partir de Michel Foucault. Temos hoje consolidado três grandes correntes. Dentro de tudo que você ouviu até agora, desde Lablache, Hatzel, Pierre Mondet, Manuel Castel, o próprio o Henri Lefebvre, Milton Santos. O que vai se consolidar hoje
no ensino da geografia são 3 correntes. O que você irá ver, por exemplo, em um livro didático? Você irá identificar metodologicamente os conteúdos de geografia sobre 3 pilares fundamentais. A neogeografia, a geografia positivista, a geografia teórico-quantitativista. Aí quando você vê um gráfico, uma tabela, você vê um mapa, você irá fazer referência a New Geography, ou a nova geografia, a geografia mais estatística. A geografia tradicional. O que é a geografia tradicional? A geografia tradicional é aquela geografia voltada para o estudo da análise mais ambiental, uma geografia dos clássicos ambientais. Aí você traz aí o Friedrich Hatzel, com as leis do Estado, você tem a geografia regional do Vidal de Lablache, você tem a geografia também dos pais da geografia, o Alexandre Van Humboldt e Carl Ritter. A geografia crítica, né, vai ser uma geografia produzida a partir das teorias marxistas. Nós temos aqui vários autores. O peso hoje da geografia está dentro de uma geografia crítica marxista. E é interessante destacar, né, que cada uma dessas geografias ela tem, de certa forma, um caráter exclusivista do ponto de vista da discussão dos seus sistematizadores. A geografia comportamental, que é uma geografia mais fenomenológica, voltados para a percepção da cultura e sobre suas territorializações no espaço. Aí nós temos aí a criação de mapas a partir da identificação da cultura, como ela se territorializa, como ela se desenvolve ao longo do tempo e do espaço, né, as transmissões culturais. Então, a geografia vai ser fundamentalmente alicerçada no decorrer, né, ou no final das contas, sobre essas categorias ou grandes embates que nós conhecemos como debates teórico-metodológicos. Então, temos aqui a perspectiva do conhecimento, né, de como todo esse conteúdo vai ser implementado dentro de um currículo. Aí temos a formação aí dos BNCCs, que é posterior às leis, diretrizes e bases. Temos aí o que nós conhecemos como as leis, por exemplo, fundamentadas, né, na orientação do professor, não somente da geografia, mas de diversas áreas. Dentre eles, né, um dos mais conhecidos, que é Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN. Então, são diretrizes que foram montadas para que essa transposição didática seja feita no ensino da disciplina nas escolas. Então, todo esse conhecimento aqui ele deve ser transposto considerando as bases, né, ou as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação. Então, existem vários debates de como deve ser ensinado e como não deve ser ensinado. Então, temos as pautas das discussões dos estudiosos e críticos, né, em relação às determinações das legislações legais. Temos aqui várias outras concepções, né, de pedagógicas sobre o ensino de geografia. Hoje nós temos como o documento mais atual, que direciona o ensino da disciplina, a Base Nacional Comum Curricular, que ele vai determinar as competências e habilidades que os professores devem ensinar diante, né, do conhecimento geográfico. Então, eu vou apresentar aqui algumas diferenças, né, entre algum currículo que foi produzido no Brasil e fora. Mas antes eu gostaria de mostrar um pouco, né, desse grande cientista que é nós chamamos de Alexandre Van Humboldt,
o que sistematizou a geografia, né? Juntamente com Carl Ritter. Foram esses dois geógrafos naturalistas e tornaram a geografia como uma ciência entre as demais que já existia na época. Então, eles sistematizaram a geografia e vamos mostrar um pouco da biografia de um dos pais, né, da geografia moderna, o Alexandre Van Humboldt. Aqui, como vemos, né, vamos fazer uma apresentação rápida. O Alexandre Van Humboldt, nessa apresentação, é considerado o cara mais interessante do mundo. Ele vai ser conhecido como o cara mais interessante do mundo. Então, vamos entender um pouco desse grande cientista, né, alemão, da aristocracia alemã, que sistematizou a geografia moderna. Tornou a geografia uma geografia, um conhecimento empírico e um conhecimento científico. Ele trouxe o método para o estudo da disciplina. Então, vamos conhecer um pouco sobre o Humboldt. Então, vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, o chamou o homem mais científico da época. Ele viveu nesse período. Então, vamos conhecer um pouco mais. O secretário, né, do Tesouro dos Estados Unidos também, o Albert Gallatin, ele fez também algumas referências ao Alexandre Van Humboldt e disse que, ao conhecê-lo, ficou muito pressionado, né? Ele disse que engoliu mais informações de Alexandre Van Humboldt, as poucas horas de conversa com Alexandre Van Humboldt que ele conseguiu, né, obter as informações, foi muito mais do que ele conseguiu ler e ouvir, certo? Basicamente em toda a sua vida. Então nos últimos 2 anos de contato que ele teve com Alexandre Van Humboldt, ele teve uma afirmação bastante interessante. Diz que aprendeu muito mais em poucas horas do que ele aprendeu nos 2 últimos anos de leitura e do que ele ouviu de outros naturalistas. Isso mostra a erudição desse geógrafo. Então, Alexandre Van Humboldt, né, ele tinha tudo para ser considerado, que nós chamamos de ser o mais interessante do mundo, segundo aqui a concepção. Isso porque o que ele tinha? Ele tinha curiosidade, energia, uma mente brilhante, uma pitada de sorte, tinha bons contatos, era um cara rico e tinha, sobretudo, o desejo de conhecer o mundo. Explorou o rio Orinoco, ele quebrou recordes de escalada nos vulcões andinos. O cara viajou o mundo inteiro, pesquisou a largura do México, catalogou plantas, animais, né, desde do México a Cuba. Então ele também fez análise e prospecções nas vegetações de estepe na Rússia, certo? E também fez experiências até de eletricidade e campos magnéticos. Então é um camarada bem diversificado. Então muito do seu trabalho, ou vários de seus trabalhos, ele publicou em diferentes bibliotecas na Europa e deu início, vamos dizer assim, a campos inteiros da ciência. Ele é considerado hoje, né, um dos precursores desde a geografia física, a biogeografia, botânica, ecologia. Então, tamanha é a importância do estudo de Alexandre Van Humboldt para outras ciências. Então, temos aqui Alexandre Van Humboldt, ele foi agraciado, né, em diferentes localidades do mundo com seu nome, né, em rios, geleiras, mares.
universidades, né, como é o caso da Alemanha, a Universidade de Humboldt. Nós temos aí o Instituto, está para ser inaugurado, eu acho que já foi inaugurado, né? O Instituto Humboldt. E vai ser também um dos museus de Berlim. Então, isso aqui é um pouco da história desse geógrafo. Vocês podem observar mais aqui no Google Artes e Cultura. Nós vamos agora observar o peso da geografia de Alexandre von Humboldt em outras nações. No Brasil, nós não temos um peso muito da geografia de Alexandre von Humboldt, como nós vimos lá, a geografia brasileira ela é basicamente influenciada pelos franceses. A geografia de Alexandre von Humboldt, né, vai muito mais influenciar uma escola alemã. Então vamos ver alguns países que têm um direcionamento mais voltado para a escola alemã. Veja só, pessoal, a escola alemã ela vai ser a escola que vai ser mais agraciada, vamos dizer assim, por outros estudantes e por outros pesquisadores ao redor do mundo. A geografia francesa, em relação à geografia alemã, ela vai se destacar mais na América do Sul, em alguns países da África. Mas quando nós observamos a geografia produzida e ensinada em outros países, quando eu falo produzida, é uma geografia científica, né, a nível de ciência, uma geografia a nível de conhecimento escolar, quando nós observamos, por exemplo, países como Canadá, Estados Unidos, vários países da Europa, Ásia, Nova Zelândia, você vai ter a constatação de que a geografia alemã imperou nesses países. Vou dar um exemplo básico e a evidência sobre essa hegemonia da escola alemã nesses países. Temos aqui a Olimpíada Internacional, o concurso internacional de geografia, que reúne os melhores alunos, né? Tem as Olimpíadas regionais, nacionais, e todos esses alunos são levados para o concurso, né, internacional de geografia, ou uma Olimpíada Internacional de Geografia. É um concurso mundial, né, uma Olimpíada Mundial, que traz alunos de diferentes países, né, alunos de Estados Unidos, Canadá, vários países da Europa, Inglaterra, a França, Alemanha. Então veja só, aqui nessa Olimpíada temos aqui os exames de qualificação para essa Olimpíada Internacional, a partir dos torneios regionais, os campeonatos, aí tem as Olimpíadas que acontecem na Europa, na Ásia, né, no Canadá, nos Estados Unidos. E os campeões são levados para a competição internacional. Então, é um evento que acontece de 2 em 2 anos, é bienal. Então, observa-se que nessa Olimpíada, o conhecimento ou os alunos, né, são levados a responder questões de uma geografia muito mais física, voltada para a análise ambiental, e quando não para uma geografia urbana, do que para uma geografia humana, do ponto de vista, né, de uma análise mais crítica da teoria social, de uma geografia comportamental. Então, basicamente, são áreas de pouco peso nesses países. Vamos ver como é feito aqui os testes. Eu vou colocar aqui um exemplo de um teste, acho que foi de 2019, onde milhares de estudantes, né, dentro, né, de suas categorias veio a participar. Então, temos aqui uma referência básica do que se ensina, né, nos currículos, principalmente dos Estados Unidos.
Aqui eu vou mostrar uma prova do torneio regional, né, da Olimpíada de Geografia nos Estados Unidos. Observe aqui esse teste aqui, do Campeonato Nacional de Geografia, dessa primeira etapa, né, para selecionar alunos dos Estados Unidos para ir para o campeonato internacional ou mundial. Observe aqui essa pergunta aqui, ó. Vamos aqui. A cidade foi governada pelo período medieval, certo? Aqui é uma resposta rápida, né? Não tem uma resposta contextualizada, uma resposta mais de marcar. Então, temos aqui uma descrição para que o aluno identifique, dentro desse contexto, né? A cidade foi governada pelo período medieval, a avenida mostra a avenida em que essa cidade aí é referenciada, o museu, o metrô, para que ele diga em que ou selecione a resposta correta. Aqui você observa também há resquícios do que é ensinado na geografia nos Estados Unidos nessa pergunta. Por exemplo, aqui é basicamente o peso de uma geografia física, né? O desenvolvimento suburbano, nas montanhas. Nós temos aí questões voltadas para uma geografia também, não só física, mas uma geografia estatística, a questão do ranking dessa cidade, que ele identifica que é a quinta, que tem a maior quinta, a quinta maior população dos Estados Unidos, certo? Está localizada entre rios, fazendo referência a aspectos físicos. Então, isso basicamente denota o que se ensina nessas escolas nos Estados Unidos, né, no ponto de vista da disciplina de geografia. Você fazer uma análise desse teste aqui é basicamente geografia estatística, geografia física, certo? As respostas envolvem muito mais uma geografia física e planejamento urbano, certo? E regional. Uma geografia voltada, por exemplo, a uma análise mais fenomenológica, uma análise mais cultural, basicamente é dissolvida aqui nessas questões, certo? Em poucas coisas. Enfim, o peso da geografia física alemã é muito mais forte nesses países, e temos aqui a evidência que é a Olimpíada Internacional de Geografia, né, que reúne vários países. Então, isso aqui mostra que o Brasil é muito peculiar, né, nesse sentido, porque nós adotamos aí uma geografia francesa para estruturar muito de nossas pesquisas dentro dos programas de pós-graduação, como também no ensino da disciplina na geografia escolar. Ficamos por aqui. Assista a aula, leia o material e responda a atividade correspondente a essa aula que nós iremos postar lá no Google Classroom, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.